Corintiano deu ruim nos bastidores. O que aconteceu com Memphis acaba de expor um problemão no Corinthians. Se você ama o Corinthians e é fiel de verdade, já deixa o like e fica até o final, porque essa história envolve milhões, pressão, ameaças e uma decisão que pode pesar muito no futuro do timão. Bora pra notícia. A renovação de Memphis Depay com o Corinthians avançou, mas o caminho até esse acordo foi muito mais complicado do que parecia. E um dos principais motivos estava em uma cifra que chama bastante atenção, 15,4 milhões de reais. Esse valor fazia parte das ações comerciais previstas no acordo com o jogador e acabou sendo um dos principais pontos de resistência durante as negociações. Mas afinal, de onde sairia esse dinheiro? A ideia era que o Corinthians conseguisse transformar a imagem de Memphis em novas oportunidades comerciais. Campanhas, ativações, patrocinadores e negócios envolvendo a presença do atacante. Só que existe uma diferença muito importante nessa história. Esses 15,4 milhões de reais não representavam simplesmente um faturamento qualquer. O acordo previa uma garantia mínima de lucro líquido para Memphis através das oportunidades comerciais prospectadas pelo Corinthians. E isso colocou uma responsabilidade enorme nas mãos do clube. O valor seria dividido em 4 parcelas. 6,16 milhões de reais em dezembro de 2026 e outras 3 de 3,08 milhões de reais, previstas para junho de 2027, dezembro de 2027 e julho de 2028. Ou seja, o Corinthians precisava ter uma estratégia comercial muito bem montada para transformar a presença de Memphis em dinheiro. E não basta colocar o jogador em uma campanha e esperar que os patrocinadores apareçam. É necessário buscar empresas, criar projetos, apresentar resultados e mostrar para o mercado que associar uma marca ao Corinthians e a Memphis pode trazer retorno. Foi justamente isso que explicou Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo ouvido pela reportagem do Bolave Brasil. Segundo ele, um jogador desse tamanho pode ajudar o clube a gerar novas receitas, mas é preciso planejamento para transformar exposição em negócios. E essa talvez seja a grande questão envolvendo Memphis, porque o atacante tem potencial comercial enorme. Ele possui reconhecimento internacional, uma carreira construída no futebol europeu e uma imagem que pode ajudar o Corinthians a alcançar públicos e mercados diferentes. Mas potencial não é dinheiro no caixa. O Corinthians precisa transformar esse potencial em contratos reais. E aí está o risco. Se as oportunidades comerciais não forem suficientes para alcançar o valor mínimo previsto, o clube pode ter que arcar com a diferença conforme os termos divulgados do acordo. Agora me responde uma coisa, na sua opinião, o Corinthians tem estrutura comercial para fazer Memphis se pagar? Porque essa não é uma discussão pequena. O clube atravessa uma situação financeira extremamente delicada e qualquer compromisso futuro precisa ser analisado com muito cuidado. Ao mesmo tempo, também existe um argumento a favor da permanência do jogador. Uma estrela pode gerar muito mais do que aquilo que recebe em salário. Pode aumentar a audiência, exposição, interesse de patrocinadores, venda de propriedades comerciais e fortalecer a marca do clube. Ronaldo Fenômeno, por exemplo, já mostrou no futebol brasileiro como um jogador de enorme exposição pode ajudar a movimentar comercialmente uma equipe. Mas existe uma diferença fundamental: é preciso planejamento. Sem estratégia, uma oportunidade pode virar problema. E foi justamente essa preocupação financeira que fez Osmar Stabile segurar a decisão. O presidente explicou que não queria simplesmente assinar qualquer contrato para agradar a torcida e deixar uma conta pesada para a próxima administração. Stabile afirmou que sempre considerou a questão financeira a mais importante e que não queria pensar apenas no presente. Segundo ele, seria muito mais fácil assinar qualquer contrato e deixar o problema para quem viesse depois. Mas o presidente também revelou algo muito mais grave sobre toda essa pressão. Durante a negociação envolvendo Memphis, Stabile afirmou que sofreu ameaças e que informações pessoais dele e de familiares foram expostas. O dirigente relatou que telefones dele, das filhas e da esposa foram vazados. Também afirmou que contas bancárias da família chegaram a ser invadidas. E o relato ficou ainda mais pesado quando Stabile disse ter recebido mensagens de pessoas que, segundo ele, seriam criminosos, além de ameaças envolvendo armas. Ele declarou: "Sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Foi uma situação difícil, ninguém merece uma situação dessa. Teve gente mostrando faca, gente mostrando revólver." Depois completou dizendo que estavam tomando as providências necessárias e que havia pessoas mandando mensagens para sua família. E aqui é importante separar completamente a cobrança da fiel de qualquer tipo de ameaça. Torcedor pode cobrar, pode protestar, pode discordar da diretoria. Mas quando a situação chega à família de um dirigente com exposição de dados pessoais e ameaças, estamos falando de algo que ultrapassa todos os limites. E a pressão sobre Stabile já vinha acontecendo. Ele chegou a ser alvo de manifestações na porta de sua casa com faixas pedindo sua saída. Isso mostra como o ambiente político do Corinthians está extremamente pesado. E chegamos a outro problema que precisa ser discutido: a política do Parque São Jorge. Porque o Corinthians não enfrenta apenas uma crise financeira. Existe também uma forte disputa interna entre grupos políticos, conselheiros e pessoas ligadas a diferentes administrações. E segundo os bastidores, essa influência acaba chegando até o futebol.
O caso de Fabinho Soldado é citado nesse contexto, diante da resistência política à permanência de um profissional que tinha respaldo dentro do CT. Agora, existe também a percepção de que o próprio Osmar Stabile sofre pressão de diferentes grupos. E isso levanta uma pergunta que eu quero deixar para você. Até que ponto a política interna está atrapalhando o Corinthians dentro de campo? Porque o torcedor quer uma coisa muito simples. Quer um time competitivo. Quer contratações responsáveis. Quer jogadores comprometidos. E quer uma administração que coloque as contas em ordem. Só que o Corinthians acumula uma dívida que chega a cerca de 2,7 bilhões de reais considerando suas diferentes obrigações, incluindo o estádio. Além disso, o clube enfrenta sanções de transfer ban impostas pela FIFA por dívidas relacionadas a transferências internacionais. Ou seja, a margem para cometer novos erros financeiros é pequena. É justamente por isso que a renovação de Memphis precisava ser analisada com cuidado. E mesmo diante de toda essa resistência, o acordo avançou. Durante uma reunião no Parque São Jorge, os conselheiros deram orientação favorável para a extensão do vínculo por mais 2 temporadas. Depois disso, Stabile confirmou que vai assinar um novo contrato com o atacante holandês. Então Memphis deve continuar no Corinthians. E agora começa a parte mais importante dessa história. Não basta renovar. O Corinthians precisa fazer essa renovação funcionar. Dentro de campo, Memphis precisa continuar sendo importante. Fora dele, o clube precisa explorar toda essa força comercial. Os 15,4 milhões de reais precisam deixar de ser apenas uma previsão e virar resultado. Porque se o Corinthians conseguir transformar a imagem de Memphis em novas receitas, a renovação pode acabar sendo vista como um investimento inteligente. Mas se não conseguir, o que hoje é uma oportunidade pode virar mais uma obrigação pesando sobre um clube que já enfrenta uma dívida gigantesca. E é exatamente essa diferença entre potencial e resultado que a Fiel precisa acompanhar de perto. O Corinthians apostou em Memphis. Agora precisa mostrar que sabe explorar essa aposta. E ao mesmo tempo precisa resolver um problema ainda maior. A instabilidade administrativa e política que há anos aparece no Parque São Jorge. O Timão precisa separar futebol de disputa política. Precisa ter planejamento. Precisa de responsabilidade financeira. E precisa parar de empurrar problemas para quem vier depois. Porque o Corinthians é muito maior do que qualquer presidente, conselheiro, grupo político ou jogador. A renovação de Memphis pode ser uma boa notícia para dentro de campo. Mas ela também coloca uma responsabilidade enorme sobre a diretoria. Agora quero saber de você. Você acha que o Corinthians acertou ao renovar com Memphis ou acredita que o clube assumiu um risco financeiro grande demais? E outra, você acredita que Memphis consegue gerar os 15,4 milhões de reais previstos através das ações comerciais? Comenta aqui embaixo porque quero saber a opinião da Fiel. Se você gostou da informação, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar tudo o que acontece no Corinthians. Porque essa novela terminou com a permanência de Memphis, mas os problemas do Corinthians estão longe de terminar. Agora começa o desafio de provar que essa aposta pode realmente dar retorno para o Timão.